Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre os francos. Sim, um povo europeu, e um povo europeu que causa confusão pra caramba na cabeça de muita gente. Então vamos lá. Primeiro, quem eram os francos? Os francos eram um povo germânico, não um povo latino como a gente gosta de acreditar em função da França. Eles eram um povo germânico, de origem goda, gótica, e não de origem teuta lá do Mar Báltico. Então, germânicos do continente, oriundos da região da Renânia, de Frankfurt. Sim, quando a gente pensa em franco, a gente imagina a França, mas na verdade a gente deveria lembrar da Alemanha, de Frankfurt, porque lá que surgiram os francos em si, e o domínio deles. Posteriormente, com a queda de Roma e com o caos das invasões bárbaras na Europa no começo da Idade Média, os francos, eu falo os francos mesmo, não o povo, mas os seus líderes militares tomaram um território chamado Neustria, que é a atual França. Porém, eles também tomaram territórios alemães, territórios suíços, mas eles expandiram até uma região chamada Neustria. E até outras partes da atual França hoje. E lá na Neustria, na cidade romana de Paris, eles estabeleceram sua capital. E esse foi o surgimento do Reino Franco, que posteriormente se tornou o Império Franco. Quando eles tomaram a Neustria, fundaram a dinastia dos Merovingios, que na verdade não era uma dinastia lá tão guerreira e expansionista. E na verdade a maior parte do Império Franco, da história do Império Franco, não foi focada lá em grandes expansionismos, de tanto que, como eu falei num outro vídeo lá, o Império Franco na sua totalidade foi pouca coisa maior do que a França e partes da Alemanha. Então, ele tomou partes da França, tinha ainda aquelas partes da Alemanha lá, fundou essa primeira dinastia durante a Era Bárbara do começo da Idade Média. Após a Era Bárbara, teve a expansão islâmica. E aí, Carlos Martel, como eu já contei no outro vídeo, que foi o fundador do Império Franco como império, não como um reino um pouco maiorzinho, apesar de ele nunca ter sido imperador, nunca ter sido coroado em si. Carlos Martel era o líder militar que servia ao rei merovingio da época. E esse grande líder militar venceu os islâmicos na Batalha de Verdun, lá nos Pirineus. E com isso ele impediu a expansão islâmica para a Europa. E com esse grande triunfo militar, os reis da dinastia merovingia, que já não eram muito fortes, acabaram cedendo o trono a ele. Não conheço muito bem os detalhes de como foi essa transição de trono em si. Para falar a verdade, muito pouca gente fala sobre essa transição de trono. Eu até tenho vontade de estudar ela e fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque é uma coisa que pouca gente fala, né? Pouca gente não, ninguém fala. Mas enfim, e nisso Carlos Martel ascendeu e seu filho Pepino herdou o trono e foi coroado o primeiro imperador da dinastia carolíngia. Sim, carolíngio significa de Carlos Martel, não de Carlos Magno, como alguns gostam de acreditar. Foi o primeiro imperador carolíngio, o primeiro imperador franco. E lógico que com as vitórias militares lá de Carlos Martel, o império aumentou também, em direção ao oeste, à Espanha. Só um pedacinho ali da Catalunha e nada muito mais, além de toda a França nessa época. Pepino não fez lá grandes coisas, fez algumas cessões de terra, e dizem que foi importante porque se converteu ao cristianismo, mas não tornou o cristianismo religião oficial de seu império. E aí veio a figura de Carlos Magno como o grande imperador franco. E o que Carlos Magno fez? Ele tornou o cristianismo ocidental a religião oficial do Império Franco. E por consequência da Europa Ocidental também. E por consequência das ações dele também surgiu o cisma do Oriente. Porque foi um reavivamento da Igreja Católica em um momento onde a ortodoxa estava se sobrepondo a ela. Então, essa foi a grande importância de Carlos Magno também. Carlos Magno também, além disso, intensificou a estratégia que os francos já seguiam há muito tempo de alianças militares. No caso, eles apoiaram a Áustria contra os meus parentes lá, e apoiaram outros reinos lá contra outros reinos que eram pagãos também. Cedeu terras aos nórdicos, onde formou-se a Normandia, para eles passarem a lutarem por ele. E enfim, Carlos Magno morre. E houve a divisão do reino entre seus 3 filhos. Teve um filho que eu não lembro qual era o nome dele, mas era o Calvo. Tinha um que era o Germânico e tinha o Lotário, que era o do meio. A partir da dinastia do Calvo, depois surgiu a França. A partir da dinastia do Germânico, surgiu algum reinozinho alemão lá que posteriormente foi anexado pela Prússia. Mas o do Lotário surgiu a região da Suíça, o Principado de Mônaco, a Bélgica, mas como podemos ver, o reino de Lotário foi o reino que mais se dividiu ali no meio, né? E essa é a breve história do Império Franco, que como vocês podem ver não é uma história lá muito longa. E provavelmente muitos de vocês viram na escola. E sim, talvez ela seja algo mais profundo. Eu mesmo já me propus aqui a procurar melhor sobre essa transição da dinastia merovingia para carolíngia, em detalhes.
para poder fazer uma coisa mais legal, porque eu vejo que ninguém fala sobre isso, né? E me peguei pensando nesse vídeo em falar exatamente sobre. Mas não foi nesse vídeo que eu falarei sobre isso. E, enfim, nobres amigos, uma coisa importante de ressaltar antes de acabar o vídeo é que a dinastia dos francos e seus líderes guerreiros eram pessoas de oriundas da Alemanha, germânicos. Porém, a Neustria, que era a França, depois era um território latino. E o que podemos ver aqui nesse exemplo é que, por mais que os nobres dominadores venham de outra etnia, é muito mais provável que eles acabem se adaptando à cultura, às tradições e à língua local do que o contrário, do que eles obrigarem a população como um todo a se adaptarem a uma cultura ou tradição estrangeira. E isso também foi válido para a Inglaterra quando eu falei lá que os ingleses ainda eram celtas. Foi meio que isso que eu quis dizer, porque os franceses ainda são latinos, mas tiveram dominadores germânicos que incorporaram a cultura latina da França, e não que tentaram sobrepor ela. E é exatamente isso que aconteceu. Não sobrepõe populações. O máximo que você pode conseguir por meio de dominação são os líderes militares terem origem estrangeira, mas não mais do que isso. A população permanece a mesma, independente do que aconteça. Ela precisaria de miscigenação, de ondas migratórias para poder ser modificada, e não dominação estrangeira. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Foi meio da vez final mesmo, mas achei bacana como referência para explicar muitas coisas. Obrigado e até a próxima.